Fala galera do metal, estamos aí chegando, 2 pesos sem medida, e você perguntando aí, né? Pô, 2 pesos sem medida, cadê o Renatão? A casa caiu. Pois é, galera, eu infelizmente, né, com o coração partido, até mesmo porque, se você olhar, já tem um tempão que a gente não divulga material aqui, né? É muito em função disso. Pra quem é fã de Renato Rios Neto, né? Essa lenda do jornalismo policial, lenda viva do jornalismo policial. Renato tem 2 programas aqui na rádio, além, ou melhor, tem 2 programas na carreira profissional dele, além de também ser repórter aqui na Itatiaia. Ele também trabalha na TV Alterosa, né? Que para quem é de fora do estado é afiliada do SBT, e apresenta o programa lá, acho que começa meio-dia e 45. Acaba o programa, ele corre para cá para apresentar o Itatiaia Patrulha, que é o nosso programa policial aqui da Rádio Itatiaia, e depois seguir na reportagem. Então essa carga estava muito puxada para ele. E aí, pra gente gravar, né, não tava dando aquela compatibilidade de horário. Eu saio no horário, ele chega uma hora e meia depois de mim, então não tava batendo. E ele mesmo falou, velho, eu vou ter que tirar o meu time de campo, você vai ter que voar solo, porque eu acho que eu tô te atrasando aí, porque eu fico assim, velho, vamos gravar. E aí não tava dando certo, né? Então, infelizmente, não teremos a companhia de Renato Rios Neto, um headbanger que vai fazer falta, porque tudo que eu estou citando aqui envolve o trabalho dele aqui na Rádio Itatiaia, mas para nós aqui que vamos falar de música, não vamos falar de pauta policial, a gente vai sentir a falta dele como headbanger e jornalista, que é um cara que agrega muito. Mas 2 pesos sem medida continua, né? 2 pesos, quem que é o outro peso? Hoje somos eu e o Renatinho, que é o nosso operador aqui, que está administrando aqui, monitorando aqui o nosso audiovisual. Mas, claro que a gente vai ter também entrevistados, e aí serão também entrevistados de peso. Então não vamos tirar o nome 2 pesos sem medida não, porque sempre vai ter mais de um. Porque, na verdade, ninguém trabalha sozinho, né? Eu também não, você também não. Então a gente vai seguir trazendo aí informações do mundo metálico, trazendo aquilo que é interessante, uma pauta que é interessante pra gente comentar. E eu já vou logo de cara trazer um destaque aqui, porque saiu tem pouco tempo, né? Saiu tem pouco tempo aí. O pessoal lá, o Thiago Splatter, divulgou no YouTube, no canal, né, no perfil que ele tem do YouTube, o novo disco do Velho. O novo disco do Velho. Velho que, pra mim, na minha opinião, é o maior nome da cena metal do Rio de Janeiro, ao lado de Dorsal Atlântica. Eu acho que os dois pegam a mão assim, pegam nas mãos assim, saem de mãos dadas num campo destruído, devastado por pragas e tudo mais, mas cantando a mesma canção. Não em termos de tamanho, é em termos de gosto, né? Para mim são as 2 principais bandas ali, as que eu mais curto, vamos dizer assim, porque a gente tem outras também tão relevantes quanto, mas em termos de sonoridade, né, o Velho continua arrebentando. Esse daqui chama Vingando as Bruxas. São 1, 2, 3, 6, 8 músicas. 8 músicas. E que tem essa pegada tradicional do Velho, de fazer black metal, mas com ares, essência, elementos de anos 90. Né? Quem gosta de Dark Throne vai achar muito Dark Throne em Velho. Não vai discordar, eu acredito, porque existem influências muito similares ali, né, na sonoridade dos dois. Tanto que o Velho já peguei Transylvania Hunger, se eu não me engano, eles fazendo cover dela, tocando ao vivo aí, gravando e tal. Mas é só para ter uma ideia, porque no fim das contas é um som distinto. A começar pelo vocal do Caronte, que é um vocal assim, esganiçado, que encaixa muito bem na proposta musical. E me chamou a atenção aqui o nome das músicas. Vamos lá. Retornando ao caos primevo, destruindo os mandamentos, reunindo as matilhas, renascendo pelo ódio, alinhando estrelas mortas, matando, adentrando a noite eterna e vingando as bruxas. Minhas favoritas aqui, até agora, porque eu ouvi disso só 3 vezes. Mas destruindo os mandamentos, reunindo as matilhas, putz, que sonzeira, que sonzeira. Mas o que me chama a atenção aqui, a gente que observa muito a questão da escrita, né? E o Caronte é um camarada que
Você pega as letras do velho, você vê que há poesia ali, né? Não é uma escrita pura e simples. Mas ele, não sei se foi de propósito ou não, também não vou dizer se é só o Caronte que escreve, né? Mas tem um lance que me chamou a atenção aqui, que é o tal do usar verbo em todas as letras. Se você for parar para pensar, não é tão comum assim um disco só de verbo. Reunindo, destruindo, retornando, renascendo, alinhando, matando, adentrando e vingando. Tudo no mesmo tempo verbal. Né? E isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Não sei se foi de propósito, mas eu achei genial. Achei genial. E escuta aí, tá no YouTube. Joga lá no YouTube, lá, ó. Velho Vingando as Bruxas. Vai cair um negócio bem bacana no seu YouTube. Você vai acompanhar por quase 40 minutos. Uma boa música, música de qualidade. Por falar em música de qualidade, eu vou trazer aqui. Na verdade, isso aqui, gente, é uma vídeo resenha que vai ser de memória aqui. Eu não vou pesquisar tantos dados ali. É só para dizer a sensação e a alegria que foi a ter ido ao Março Maldito, que teve esse festival itinerante, visitou 4 capitais entre os dias 20 e 23 de março. Começou com um show em Porto Alegre, depois foi para São Paulo, depois Recife e terminou no domingo. Quinta, Porto Alegre, sexta, São Paulo, sábado, Recife e domingo, BH. 2 bandas locais. Aqui em BH foram 2, eu não tenho certeza. Eu sei que em São Paulo foi só uma. Black Spade, que é massa, tá? Bem legal. Eu sei que no Recife teve Open the Coffin, mas não sei se foi a única, não lembro aqui agora. Como tô dizendo, tô fazendo de memória aqui, tá? E Porto Alegre também teve banda de abertura, obviamente. Mas tivemos em todas as cidades 3 esquadras europeias. 2 da Suécia e uma da Alemanha. E em São Paulo, 2 da Suécia e 2 da Alemanha. Em São Paulo, além de terem tocado Bewitched, também o Sacramento e o Disaster, tocou esse ícone do thrash alemão, que é o Sodom. Oswaldo, por que o Sodom não tocou também nas outras cidades? Pelo que eu levantei, foi por causa de agenda. A agenda que estava livre para o Sodom nessa data era São Paulo. Até por logística, viajar de um país para outro e tal. Então, por isso que não encaixaria. Né? Vocês imaginam o gasto que é de São Paulo e para Recife, de Recife para BH, né? E de Porto Alegre para São Paulo, até que aí nem tanto. São Paulo sempre é referência boa para chegar e sair, né? Mas a data disponível era do Sodom, era São Paulo. Então, o Sodom só tocou na capital paulista. Resultado, sold out. Esgotaram os ingressos. E em BH, que é onde eu quero fazer essa vídeo resenha, que foi onde eu fui, que é a minha cidade, onde eu nasci, cresci e vou morrer. Em BH, eu conversei com o Márcio Siqueira, da MS BHZ Produções, porque o evento é da Tumba, né, do Edu, lá de São Paulo. Mas a Tumba sempre tem uma produtora local como parceira. E o Márcio me falou que em BH foram 480 pessoas presentes. Dessas 480, 450 pagantes. Em Recife, me falaram que foi 300 ingressos vendidos, deu sold out, mas um espaço menor. Porto Alegre eu não tenho nenhum número para comentar, né? Mas quem foi também disse que estava bem cheinho. Por quê? É a força do metal, velho. Essa é a força do metal. E aí quando você tem esses monstros, por quê? O Sacramento é um black metal que eu particularmente conheci no Setembro Negro de 2023, salvo engano, né? 24 não teve, de 23, que pega muito na onda do Dissection, pega aquela vibe noventista de Dissection, de ter um pouco mais de atmosfera e não ser retão puro e simples. O Bewitched, que, né, dispensa comentários, porque também da Suécia, assim como o Sacramento, faz essa linha de speed, de satanic heavy metal, coisa nesse sentido, que é um pouco mais acelerado, mas também com timbres de heavy tradicional. E o Disaster, que na minha opinião é a maior referência do mundo quando se fala de black thrash metal, né? Que é elemento de black thrash, ou melhor, elemento de black metal, com essa questão do blast beat, do vocal rado e tal, e com ingredientes assim, riffs e pegadas de thrash metal,
bem característico, né? A começar pelo berço, os caras são da Alemanha, né, velho? Então, vocês sabem o que eles estão fazendo. Show de BH. Show de BH teve o Corpse Grinder, que é uma banda de Machado, no sul de Minas. Faz um death metal old school com as pegadas de brutal death metal, com um vocal... Me lembrou até o vocal do Tisk do Pathologic Noise. Eu falei isso lá na hora do show, teve gente que torceu o nariz, mas lembra mesmo. Aquele vocal que você faz aquele cachorrão, né? Muito bom, muito bom. Assim, eu já tinha visto Corpse Grinder antes, assim. Se eu não me engano, até trocou de guitarrista, né? Eu não lembro daquele guitarrista que tava lá dessa vez. Mas pra banda de abertura, pô, tá ótimo. Mandaram a pau, velho. Mataram a pau, velho. Tocaram pra caramba num espaço legal de tempo, uns 40 minutos tocando. Outra coisa que deve ser citada e celebrada e elogiada é a questão da logística. Você imagina, domingo, dia 23 de março, segunda-feira, um monte de gente tem que ralar, no caso eu também, às 6 da manhã aqui na rádio. Então você imagina os caras, você fica preocupado, né? Porque, tipo assim, na minha mente, o que era, velho? Eu não vou conseguir ver o Bewitched. Tenho certeza que eu não vou conseguir ver o Bewitched. Porque era a última banda, são 5 bandas. BH tem essa mania de atrasar um pouquinho às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes rola. E eu pensei, cara, essa primeira banda deve tocar lá para 6 e pouco. Quando acabar o desastre já vai ser mais de 10 horas e eu vou dar aquele golpe do judô, vou dar o vazare, né? Não vai ter como ficar aqui, né? Porque eu tinha que ralar no dia seguinte, eu preciso da voz para trabalhar e tal. Enfim, não precisou tanto porque foi tudo cravado. Uns 2 dias antes, o Márcio Siqueira, ele soltou nas redes sociais dele qual que seria a ordem das bandas e principalmente o horário que cada uma tocava. O Corpse Grinder era 5 horas da tarde. 4h59 você ouviu... Você já ouviu o primeiro acorde, já tinha passado o som tudo. 5 horas cravado, eles começaram a tocar. E não foi só o Corpse Grinder. Todas as bandas que estavam marcadas para tocar, por exemplo, era 6 horas a banda seguinte, por aí vai. Todo mundo entrou cravado. Cravado. Isso, eu acredito que também tenha muito a ver com o padrão da Tumba. Porque a Tumba faz isso muito no Setembro Negro. Setembro Negro, eles soltam a ordem das bandas e tá tudo milimetricamente cravado. Se você for pensar assim, vai chegar um pouco mais tarde, porque aí eu sei que vai atrasar, você vai perder banda. O Setembro Negro tem essa característica. Então ele trouxe isso para o Márcio Maldito, até porque a expectativa é de que vire um evento já tradicional, que vire um evento tradicional na cena headbanger. Essa é uma expectativa que eu acho que vai pegar, porque os ingressos que foram vendidos, as atrações foram bem escolhidas, então eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, ano que vem deve ter mais isso aí. E aí então a segunda banda, lá de Goiânia, né, no estado de Goiás, e polêmica, Luxúria de Lilith. Porque foi dito que, na verdade, era uma outra banda aqui de black metal de Betim, que eu confesso que eu não vou aqui lembrar o nome da banda, me sumiu mesmo. É uma banda que parece que tem veterano na formação, mas é uma banda nova. E que todo mundo está enchendo a bola dela, falando muito bem. Mas eles acabaram não topando. Deixa eu até corrigir, mentira. Corpse Grinder, que veio para o lugar dessa banda que acabou não aceitando fazer parte do cast, do qual faria parte o Luxúria de Lilith. Por quê? Porque o Luxúria de Lilith acabou envolvendo-se em algumas polêmicas que envolve matéria de moda, que envolve postura, flertando com preceitos do metal que não são muito bem, né, que não encaixam muito bem na proposta inicial, entenda-se white metal. E então, assim, existem algumas coisas que são ditas pela banda que isso torce o nariz ou façam com que as pessoas torçam o nariz. Não é o meu caso, eu não tenho nenhum problema, assim, se eu gosto, se eu não gosto, eu viro as costas, vou lá fora tomar cerveja e boa, isso não me atinge. Acho que a cena é muito maior do que isso, né? Mas entendo também quem pensa diferente e não aceita tanto. Mas enfim, a questão é, musicalmente falando, esse foi o show do Luxúria de Lilith mais legal que eu vi. Por quê? Porque eles têm teclado, né? Que é uma onda meio Cradle of Filth, aquela coisa de melodic black metal, só que dessa vez vieram só 3 pessoas, né? O baixo e vocal, mais o guitarra e baterista. E aí ficou uma coisa essencialmente black metal, sem a morosidade que às vezes o teclado traz, dependendo de quem está manipulando ali. Então foi um show que eu particularmente
Achei o mais legal, assim, deles, assim. Eu curti pra caramba. Depois veio o Disaster. Mentira, depois foi o Sacramento. Né? Foi o Sacramento. Que eu já tinha visto em São Paulo, no Setembro Negro. E fizeram um set baseado ali nos 2 primeiros discos deles. Que são bem interessantes. Bem interessantes. Bem interessantes mesmo. Assim, é uma banda muito massa, velho. É uma banda muito massa. Muito massa. E o show foi na altura. O som tava legal, assim, desde o primeiro momento o som tava legal. Às vezes uma banda ou outra entrava, aí tinha que aumentar um instrumento. Eu não sei se o Ceguinho que reparou. O Ceguinho é o baixista do Agnósia. O Ceguinho comentou comigo, a bateria tá baixa. Eu acho que, eu não lembro se foi no Bewitch. Não. Eu acho que foi até no Sacramento, eu não lembro direito agora. Mas rapidinho eles acertaram, porque, velho, né, a fórmula não tem como, né? Você tem que fazer esses testes mesmo e tal. Antes que esse cara comece a tocar, você ajusta, né? Fazer o quê? Mas o som tava muito legal, o público tava bacana. Igual eu falei, foram 450 pagantes, 480 no Mr. Rock. Então, foi um espaço que foi bem aproveitado. E o Sacramento fez um show muito legal, um set mais curto, mas também, você imagina, são 5 bandas, né? Então faz sentido. E depois veio o que eu queria assistir com mais vontade, com mais expectativa, e não só eu. Saí fazendo enquete lá, conversava com os chegados. Quem que você veio ver? Quem que você veio ver? Quem que você veio ver? A maioria, alguns falavam, chegaram até a falar com o próprio Corpse Grinder, né? O Morrone, que é o baterista do Preceptor, ele falou, eu vim pra ver Corpse Grinder. Eu olhei pra ele e falei assim, eu te entendo, sua banda é death metal, que é muito legal, tá? Preceptor. Mas cada hora um falava, eu só não ouvi ninguém falando que veio pra ver o Shura de Lilith. Mas o resto, cada um falava, mas a grande maioria falava que veio pra ver o Disaster. Disaster em 2005, salvo engano, se a minha memória não me vender aqui, o Disaster tocou aqui em BH na turnê do Angel Horror, que pra mim é o melhor disco deles. Eu gosto muito da fase Oculto. Oculto é o primeiro vocalista, gravou 3 discos. E em 2001 ele saiu. Em 2000 ele saiu, né? Logo na gravação do Tyrants of the Netherworld. E aí ele saiu e depois veio Divine Blasphemies, que é o primeiro disco na fase Satanic, que é o vocalista que tá desde então, né? São 6 discos gravados desde quando ele entrou. E o melhor deles pra mim é o Angel Horror. E foi uma grande frustração por... Hoje em dia, você já sabe o set da banda, né? Especialmente quando eles estão em turnê, você sabe qual que é o set. Vai lá no setlist.com lá, joga o nome da banda lá, que vai aparecer o set, né? Então eu já tinha a lista. E aí também, mas pode mudar. Não muda, velho. Não muda. E vou te explicar o que não muda. Você imagina, os caras estão em turnê pelo país. Se eles forem variar set, eles vão ter que ensaiar mais. Eles escolhem muito bem, pegam ali o que eles querem fazer e ali tocam. Na minha opinião, não escolheu tão bem assim, porque não teve nenhuma música do Angel Horror, entendeu? Mas outras foram tocadas, Teutonic Steel, aquela introduçãozinha de guitarra, velho, todo mundo bangueando, cara. Putz, fechou com Metalized Blood. Assim, eles fizeram um apanhado legal, mas pecaram, na minha opinião, por não colocar nenhuma música do Angel Horror. Talvez é porque quando eles estiveram aqui, não sei, né? Em BH era a turnê do Angel Horror, então não sei, mas não era a primeira vez, não era a segunda vez no Brasil, era a segunda vez em BH, mas em 2008 eles tocaram em Fortaleza, eles fizeram um passeio pelo Nordeste, São Paulo também, então eu acredito que era a terceira ou quarta vez deles no Brasil, mas em BH era a segunda. Na primeira eu não fui, por motivos alheios, né, mas não deu para ir, mas agora eu consegui compensar esse erro e foi um show que não decepcionou em nada, a não ser o set, mas aí set é subjetivo, né, cada um tem sua preferência. E outra coisa que é legal também, velho, e aí você vai concordar comigo, você headbanger, metaleiro, metaleira, né, pra citar o gênero aqui, né, mas headbanger do sexo feminino, do sexo masculino, vocês vão concordar comigo que é muito legal que você está no show da banda que você gosta, com amigos de verdade, que você também gosta, né? Não só, porque, tipo assim, é muito legal, a comunidade do metal é bacana, porque você encontra gente que todo show você tromba com ele, mas você acaba trombando só em show, né? E é legal quando você encontra no show com gente que você tromba fora do show. Amigos também que você mantém essa relação fora do show. E eu tava muito bem acompanhado ali, vai bater cabeça com os brother, com a sister, que foi um barato, velho. Foi um barato. Acabou o show, sai pra lá, velho, obrigado, você tá aqui, velho, foi doido. Mas já tava chapado já, né, que a gente bebe, né? E aí, até em função desse alcoolismo, desse excesso de álcool, eu vou confessar aqui que eu não consegui
acompanhar com propriedade o Bewitched. Porque quando acabou o Disaster, Bewitched foi a última banda, quando acabou o Disaster, eu já tava em êxtase ali, velho. Eu já tava assim, putz, cara, pô, que legal, velho, e tal. Eu ainda tava maravilhado com o show. E aí você vai conversar com os caras do show, né? E aí o Bewitched entrou rapidinho ele tocou, né? Eu percebi uma música do Pentagram Prayer, do primeiro Diabolical, que esse nome agora, mas o set deles também foi bem variado, assim, né? Não foi preso em alguma coisa em específico. E aquela coisa do speed, aquela não é metranca, mas aquela celeridade, aquela, parece que será um rolo compressor que não para, né? Mas pelo que eu entendi, até do pessoal que estava mais atencioso que eu nesse show, também foi uma experiência legal. Março Maldito. Espero que fique cravado no calendário Headbanger brasileiro. Parabéns à Tumba. A gente percebe como que é difícil fazer um trabalho bom que a Tumba faz quando aparecem uns médios da vida aí, pagando de bonitão, dando tombo em geral. É nessa hora que a gente tem que valorizar trabalhos honestos como o da Tumba, que anuncia, que banca a banda, que o público vai e fica todo mundo satisfeito, né? Ou pelo menos não fica nenhuma frustração em termos de não ter acontecido. Acontece e acontece muito bem. Ou seja, quanto mais cagada os outros fazem, mais agradecidos a Tumba a gente fica, né? E não só a Tumba, ela não é a única produtora do Brasil, mas eu estou citando como exemplo porque são eles que fazem Setembro Negro, eles fizeram agora o Março Maldito, e a logística para isso é algo muito complicado de fazer, investimento, pagamento, vocês imaginam quantas pessoas viajaram de Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Recife, tiro sódio, de Porto Alegre para São Paulo para Recife, passagem para o Nordeste de avião, não tá barato, entendeu? De lá para cá. Então você pega aí os membros da banda, mais ali uns holds que vão com eles. Gente, é mais de 20 pessoas viajando. Mais de 20 passagens para ser paga. E por aí vai, né? E o ingresso, se você for olhar para a mesa aqui de BH, não foi tão caro assim. Eu paguei no primeiro lote dele, velho, eu paguei R$60. R$60. Quando começou a vender, venderam 100 primeiros. Tuf! Aí depois rapidinho acabou. 100 ou 50? Agora não lembro agora. Eu sei que no primeiro dia, no segundo dia já estava 70. E 70 ficou o primeiro lote. Então, quem deixou para comprar na última hora, quem deixou para pagar para entrar, pagou 120. Então, um preço que começou 60, chegou até 120. E 120 para stand de banda, ainda na minha opinião, não é tão caro quando você vai levar em consideração essa logística. Ou seja, parabéns à Tumba. Ninguém é o que ela é de graça, batalhou muito para chegar, e o Março Maldito eu espero que finque. Assim como eu espero que finque também uma rotina maior do Dois Pesos Sem Medida, né? Porque agora, sem o Renatão, vocês vão ter que me aguentar aqui falando igual pobre na chuva. E não só eu, tá? Eu prometo que eu vou trazer alguns convidados aí pra gente falar um pouco mais sobre esse estilo profano e sagrado, que é o heavy metal. Oh, fucking hell!